Ao se tratar de fornos, de queima, de combustível, de gás, sempre surgem perguntas, né? E o pessoal sempre acaba perguntando alguma coisa. Por exemplo, é, vocês percebem que algumas chamas elas são bem mais azuladas do que outras, né? Isso acontece em função do tipo de gás que é usado, tá? Por exemplo, o queimador fica muito bonito, com a chama muito legal, quando ele é usado em gás natural. Porque o gás natural ele é mais azul, né? Ele necessita de pouco menos de ar para uma combustão boa. Se eu colocar aqui um queimador funcionando no gás natural, você vai perceber a coloração bem mais azul, ele é bem mais limpo, né? Então, você pode perceber algumas coisas. Eu vou falar algumas coisas aqui que você pode ver vídeos e perceber. Por exemplo, os queimadores da Europa. Se você perceber, os fornos da Europa, você percebe que a combustão lá não é muito legal. Da Gosnell, por exemplo, você olha lá, a combustão não é tão legal. Você percebe da ONI que a combustão é meio estranha. Mas perceba uma coisa, que todo ambiente que eles estão usando os fornos são ambientes externos, tá? São ambientes externos. Perceba uma outra coisa, que esses fornos, a maior parte deles, além de estar em ambientes externos, alguns deles têm chaminé, tá? Então não há uma preocupação em ter uma boa queima-combustão. A preocupação deles é simplesmente substituir a lenha. Então eles não estão muito preocupados em liberar gases no ambiente, porque o ambiente é externo. Uma outra coisa, não há uma preocupação na Europa, por exemplo, de um forno ser bem isolado. Por quê? Porque lá é frio pra caramba. Então quanto mais quente for o ambiente ao redor, é melhor, porque é muito frio. É um contexto totalmente diferente daqui do Brasil, onde a temperatura é mais elevada. Então perceba essas coisas, que os fornos aparecem lá e a maior parte deles estão em ambientes externos, tá? Isso faz com que a queima não precisa ser tão boa, pode ser somente um fogo para substituir o uso da lenha, então não precisa ter uma queima tão homogênea, tão azul, com características. Aqui no Brasil, eu me preocupo, por exemplo, em fornecer um queimador que tenha uma boa queima, porque a maior parte dos fornos que o pessoal está usando, estão usando dentro de apartamento, usando dentro de casa. Então, o monóxido de carbono, ou seja, a queima mal feita, ela pode levar alguém a óbito, pode ser fatal. Então a queima tem que ser boa. Entenda isso, se você for colocar um queimador, um forno dentro da sua casa, a queima tem que ser boa, senão você vai estar pondo em risco a sua família. Isso é sério, você pode consultar isso em qualquer lugar, né? Então você tem que ver essas diferenças, né? Ver essas diferenças e perceber por que uma chama tem que ser boa, porque uma queima tem que ser boa, porque você está colocando um forno dentro da sua casa, onde o ambiente não circula muito ar às vezes, né? Às vezes é um ambiente fechado, às vezes é um apartamento, uma cozinha pequena. Tenho muitos, mas muitos clientes que usam o forno dentro de casa, dentro do ambiente, dentro do apartamento. Então o cara tem que ter uma boa combustão, tem que ter uma boa chama, porque ele pode se matar por causa disso, por liberar gases tóxicos, e ele tem um problema de saúde em função disso, tá? Então, então você pode perceber isso. Você percebe que na Europa, por exemplo, né? Outra coisa, a Europa e os Estados Unidos usam composições de gases diferentes do nosso. Por exemplo, nos Estados Unidos eles usam muito gás butano. Na Europa se usa muito gás natural. Usam GLP também, mas usam muito gás natural. As propriedades desses gases são diferentes das nossas, tá? Liberação de monóxido, de partículas no ar, né? São diferentes, né? Então eles produzem, resultam em gases diferentes, a mistura é diferente. Aqui no Brasil, às vezes, dependendo do lugar, a mistura é diferente, né? Nós usamos o GLP aqui, que é uma mistura de propano e butano, mas nem sempre as proporções são iguais em outros lugares do Brasil, e faz com que às vezes você tenha que regular diferente o queimador em função disso, né? A gente, aquela coisa de que o pessoal fala aí de pressão atmosférica, é menos importante do que essa questão da mistura de gás, né? Às vezes a mistura de gás é ruim. Você já percebeu que às vezes você troca de um botijão para outro e a queima é melhor ou é ruim?
justamente por causa dessa mistura. O Brasil não tem muito padrão de combustível, e você sabe disso na gasolina. Imagina se na gasolina, no álcool é assim, imagina gás dentro do botijão, né? Então você tem mais diferença de combustível de gás no Brasil do que pressão atmosférica, né? Se é no nível do mar, se é acima e tal, tal. Não, isso não voga tanto quanto a mistura das refinarias, tá? Então você tem diferenciação de queima fora do Brasil diferente. Você tem problemas aí de, de estar no lugar fechado e na maior parte da Europa. Inclusive, se você olhar em alguns manuais de fornos que vêm da Europa, eles sempre sugerem que esses fornos devam ser usados em ambientes abertos. Perceba então todas essas diferenças para que a gente entenda qual a importância de uma boa queima aqui no Brasil num forno que você usa dentro de casa. Tá ok, pessoal? É bom que vocês analisem todas essas coisas para que você perceba então qual é a melhor forma, o melhor forno, o melhor gás a ser utilizado. Tá ok? Um abraço.